Oi, como vai você? Tudo bem? Então, gente, hoje tempo verbal novo na parada. Legal? A gente vinha falando dos tempos do presente. A gente falou do tempo do simple present e vimos lá todas as possibilidades de coisas diferentes que eles podem indicar dependendo do contexto da frase, de alguns elementos textuais, enfim, mas a gente viu que o simple present indicava 4 coisas diferentes e na sequência estudamos um outro tempo verbal, também dentro da gama de tempos verbais do presente, que era o present continuous, que também indicava 4 coisas diferentes. Lembra disso? Muito legal, muito importante. Pois bem, hoje começamos uma jornada importantíssima dentro dos tempos verbais do passado. Por que eu digo dos tempos verbais do passado? Se eu tivesse que pegar aí de uma gama de textos que a gente tem compondo as provas do Enem até agora, que não são muitas, né? Porque está aí o Enem há 4 anos, o inglês fazendo parte do Enem há 4 anos, então não é grande coisa, mas veja, 90, talvez um pouco menos 80%, que é um número expressivo, dos textos da língua inglesa são no passado. Portanto, você tem que dominar os tempos do passado. Eu dividiria os outros 20% entre presente e futuro, portanto não tira a importância daquilo que a gente viu. Até porque você viu que, por exemplo, o simple present pode indicar o passado. Mas, geralmente os textos de uma prova como a do Enem, absurdamente bem elaborada, uma prova sempre que demanda muito, uma prova que você não pode fazer ela no achismo, você não pode, se não houver preparo, melhor não encarar a prova de inglês do Enem, né? Então veja o que acontece, ela é uma prova que a maior parte dos textos são de origem autêntica, são textos autênticos, ou seja, o examinador não criou um texto para cobrar um assunto específico, ele pega um texto de uma fonte qualquer, original da internet, texto, artigo científico, não importa, uma notícia, e ele faz as perguntas em cima de um texto autêntico. E geralmente os textos contam algo que aconteceu. Né? São fatos, são coisas ocorridas. Portanto, muito importante a gente dominar aí os assuntos, os tempos verbais do Simple Past. Em especial a aula de hoje. A aula de hoje, que é o Simple Past, ela é uma aula que ela vai permear todas as outras aulas do passado, ou seja, o Simple Past ele coexiste com todas as outras estruturas de passado. Portanto, a aula de hoje, apesar de simples, é uma aula primordial para o andamento seu dentro da língua inglesa do curso. E nada é tão difícil quanto parece, então relaxa, tá? Será fácil, será simples, como o próprio nome sugere, mas eu vou lhe passar conceitos importantes, tá? Conceitos. Lembra que os conceitos são muito importantes, tá certo? Então beleza, então vamos começar falando aqui sobre o Simple Past, uma aula que será necessária daqui pra frente em todos os tempos verbais do passado, tá bom? Fecha aqui comigo, vem cá, olha só. Trouxe um conceito para vocês bem simplesinho, curtinho, 2 linhas, que diz assim: o Simple Past é um tempo verbal usado para indicar ações completas no passado com tempo definido. Ações completas no passado. Aqui é a parte que me interessa. Ações completas no passado. Sabe o que é uma ação completa no passado? Eu vou escrever para você. É uma ação, ações completas são ações, tá? Que começaram e acabaram no passado. Pelo amor de Deus, acabaram, tá? Tem gente que troca isso aqui por isso aqui. Acabarão é futuro, hein? Por favor. Ai, ai, ai. Bom, vamos lá. Então, uma ação completa é uma ação que começou e terminou no passado. O passado, o Simple Past, indica uma ação que começou e terminou no passado. Você deve estar pensando, isso é pleonástico, você está sendo redundante. O passado é uma ação que acabou. Todo o passado acabou, tio Rê? Não. No inglês, não. No inglês, não. Então, olha o que eu estou lhe dizendo, que parece que eu estou sendo redundante e raso, e é muito importante, eu não estou sendo nada raso, estou sendo bem aprofundado. Olha só. O Simple Past indica o passado que começou e acabou no passado. Como assim? Existem 2 tipos de passado no inglês. O de hoje, que é o passado que acaba. Não se chora pelo leite derramado. Águas passadas não movem moinhos. E existe um outro tipo de passado que não acaba. Existe no inglês um passado que não acaba. Como assim? Pois é, não existe no português. E qualquer tentativa que você esteja agora fazendo de buscar um comparativo, uma comparação, um equivalente, será infrutífera. Não tente. Não existe. Por isso que eu não gosto de tradução ao pé da letra.
Cada língua tem a sua característica, a sua peculiaridade. Então veja, o que eu estou te falando é importante. Por quê? Porque a aula de hoje vai ser o grande diferencial para você entender esse outro tipo de passado, que só existe no inglês, não existe para nós, e que não acaba. Como assim passado que não acaba? Deixa ele para lá. Então por hora, não, eu sei que parece, mas não estou falando nada de bobo, tá? Não é nada pleonástico, você está sendo redundante. Não. Existe o futuro que não acaba no inglês. Hoje nós vamos estudar o futuro. Existe o passado que não acaba no inglês. Hoje nós vamos estudar o passado que acaba, tá bom? Então esse conceito é importante. Vai memorizando ele. O Simple Past é um tempo verbal que indica ações completas no passado e, mais importante de vermelho, ele não possui relação com o presente. Ele não possui relação com o presente. Vamos entender um pouquinho disso? Bom, primeiro, uma vez dito isso, qual é a cara? Lembra que lá no Simple Present eu fiz uma divisão básica, minha, mas tudo bem, que eu dizia assim, existem dois tipos de verbos no inglês, o to be e o resto. Pois bem, aqui mesma coisa. Lá era Simple Present, então eu falava do to be no presente. Aqui é Simple Past. Então, existem dois tipos de verbos no inglês, o to be e o resto. Ou eu uso o to be no passado sozinho, ou eu uso outros verbos no passado. Junto, não dá. Não posso ter o verbo to be no passado junto com outro verbo também no passado. Porque daí são dois passados juntos. E no inglês nunca se repete duas vezes a mesma coisa. Portanto, ou você usa o to be, ou você usa o resto. Shundu non da, shundu non. Beleza? Tranquilo? Então vamos dar uma olhadinha. Olha que tranquilo que é isso. Verbo to be no passado. Eu pus a versão dele aqui do presente só pra gente relembrar. Por isso que ela tá apagadinha, assim, de cinza. E tá menorzinho, né? Aqui tá maiorzão, certo? Por quê? Porque, ó, aqui também tá maior, porque o foco da aula tá aqui, ó. Hoje nós estamos estudando o verbo to be no passado. E eles têm o seu correspondente. Então, lá no presente era I am, you are, he is, she is. Beleza. Aqui no passado, passado de I am, I was. Passado de you are, you were. Muito tranquilo. He is, she is, he was, she was, etc. Então é assim que funciona o verbo to be no passado. Legal? E aí, gente, em termos de estrutura, olha como é que ele fica. Opa, aperta os botões errados aqui, você me vê falando olhando para a tela, né? Que ridículo. Olha lá. Em termos de estrutura, como é que eu sei o significado do verbo to be no passado? Gente, antes da gente chamar esse slide aqui, ó, deixa eu fazer um raciocínio contigo. Vamos lembrar uma coisa? Vamos lembrar juntos aqui, ó. Escrevamos em cima desse slide. I am, tô do lado esquerdo que eu tô falando do presente. Pode ser eu sou ou eu estou, não é isso? Não é verdade? Beleza. Você já sabe que a diferença vai ser dependendo do restante da frase. Pois bem, passado de I am é I was. Qual seria a possível tradução, as possíveis traduções de I was? Sabendo que agora eu tenho o pronome I, né? Então eu estou falando aqui por conta do pronome eu, né? E além de tudo, vamos deixar marcado aqui que ficou bonito isso, tá? Sabendo que se trata de eu, porque à medida que muda o sujeito, muda um pouquinho a tradução, né? Mas além de tudo, sabendo do seguinte, que o I am, lá no presente, ó, do lado esquerdo, é eu sou ou eu estou. Ora, então o I was corresponde ao passado de eu sou e eu estou. Qual é o passado? Vamos imaginar que I am seja só uma coisa, eu sou. Qual o passado de eu sou? Eu fui, eu era, se eu fosse, que eu fora. Tudo isso que você imaginar do passado de eu sou no inglês, né, no português, tudo que você imaginar do passado de eu sou no português é um só no inglês, was. Concorda? Ele vai ser aqui em cima, ó, tudo que você imaginar do passado de eu sou. Eu fui, eu era, etc. Ou, vamos pôr assim, reticências. Ou, se você pensar agora que esse I am significa eu estou, o I was vai ser o passado de eu estou. Qual é o passado de eu estou no português? Eu estive, eu estava, se eu estivesse, que eu estivera. Tudo isso no inglês é um só. É I was. Que vai ser eu estava, eu estive, estivesse, estive, né? Vamos por aqui, estive, etc. Ou seja, um único verbinho no inglês equivalendo a tudo que você imaginar do passado de ser ou estar. E isso vale para todos eles. Para todos eles. Olha que interessante. Então, muito legal saber que no inglês eu não tenho que ficar decorando trocentas formas verbais. Basta saber isso, ó. Que o I was é passado de I am,
Portanto, sendo o passado de tudo o que eu imaginar que possa ser I am. Eu sou e eu estou. E como é que eu vou saber a diferença? Quando ele é o passado de eu sou ou o passado de eu estou? E aí vale para todos os pronomes isso? Ora, pelo contexto, mesma coisa. Note que agora o mesmo I was, que agora está no passado, está presente nas duas frases. Só que a primeira está dizendo assim, ó, I was sick last night, doente noite passada. E o de baixo está dizendo assim, ó, I was short when I was a kid, baixo quando eu era criança. Então, o que faz mais sentido dizer na primeira que está dizendo doente noite passada? Eu era doente noite passada ou eu estava doente noite passada? Aí vai ficando mais claro. Olha o de baixo. Não faz sentido dizer eu estava baixo quando eu era criança. Eu era baixo quando eu era criança. Então a tradução do I was vai depender do contexto da frase. Já no primeiro encontro nosso, a gente já dizia que contexto é tudo. Vamos ver um outro exemplo? Só para variar um pouquinho. Olha aqui, ó. They were. O mesmo they were está presente nas duas frases. O mesmo. Só que elas têm contextos diferentes. Então como é que eu sei quando ele é ser ou estar? Depende. They were tired after the game. Então eles, tired after the game, cansados depois do jogo. Então o que faz sentido traduzir esse cara aqui? Eles estavam cansados ou eles eram cansados depois do jogo? E aqui, friends in the past. Amigos no passado. Ou amigas no passado. Aqui não dá para saber. O que faz mais sentido dizer? Eles eram amigos no passado ou eles estavam amigos? Aqui também tanto faz eles ou elas. Aí fica fácil, né, gente? Você já respondeu aí. Primeiro, eles estavam cansados depois do jogo. Não faz sentido dizer eles eram cansados. E na segunda, não digo que eles estavam amigos, não, eles eram amigos. Então a tradução do verbo to be no passado irá depender do contexto da frase. Muito tranquilo. Legal? E aí já posso entrar na parte de estrutura, que também é muito parecido com o verbo to be no presente. Lembra lá? Olha só, então a gente vai fazer mais rápido agora. O is não virava isn't. O verbo to be tem essa propriedade, ele é super autônomo. O are não virava aren't. O verbo to be faz tudo sozinho. Ué, então no passado eles vão fazer a mesma coisa? Na negativa, o was se transforma. E se em toda pergunta no inglês alguma coisa passa para frente, esse was vai sair daqui e vai passar para frente do she, para poder gerar pergunta. Então a primeira diz, she was tired, ela estava cansada. A segunda diz, não, ela não estava cansada. Pergunta, ela estava cansada? E aí a gente já sabe que, essa perguntinha aqui, ela está aqui dentro, ó. Toda pergunta complexa nasce a partir de uma pergunta básica, basta colocar ali na frente um pronome interrogativo. Por exemplo, why? Why was she tired? Por que ela estava cansada? E nasceu uma pergunta diferente, que não é apenas uma pergunta de sim ou não. Legal? E aí, gente, olha só. A gente termina essa parte aqui trazendo um outro raciocínio para você. Lembra, bem rapidinho, que existia o verbo haver no inglês? E que o verbo haver, no inglês, ele nascia de um tal de dare to be? Ele nada mais era do que a junção da palavra there com o verbo to be. Nós vimos isso lá no presente, que daí disso aqui nascia duas formas. Um tal de there is, porque o verbo to be no presente é is, e um tal de there are, porque o verbo to be no presente é are no plural. Beleza. Ora, se então eu tinha a forma do verbo haver no presente, usando o verbo to be no presente, eu agora posso ter a forma do verbo haver no passado. Para dizer havia, houve, houvesse, basta pegar o mesmo, o verbo to be, o dare to be, né? Que aqui está o verbo haver no passado. Só que agora, ao invés de colocar o to be no presente, is e are, eu repito o there e coloco as suas formas no passado. Pronto. Nasceu o verbo havia, houveram, houvesse, enfim, só que um é singular, o outro é plural, ambos no passado. Uma coisa deriva da origem à outra. Olha que fácil. Então não preciso nem ficar comentando, fazendo exemplos. Aqui você vai ter o verbo haver também, porém no passado, né? Que é as formas que a gente tiver no português. Houve, havia, houvesse, né? E aí a gente pode terminar a nossa aula da seguinte maneira. Vamos lá? Agora falta a parte final. Existem dois tipos de verbos no inglês. O to be e o resto. O to be eu terminei agorinha com você, puxando o raciocínio para o verbo haver no passado. Existe o to be e o resto. Já foi o to be. Este resto sofre uma subdivisão no passado em verbos regulares e verbos irregulares. Que é isso que a gente vai ver agora. Pegou? Existe o to be e o resto. Lá igual do simple present. O to be no passado a gente terminou agora.
Esse resto que sobra dos outros verbos sofre uma subdivisão em verbos regulares e verbos irregulares. Veja como é que ele fica. Vamos lá? Estrutura agora dos outros verbos. Eles são divididos, como eu acabei de falar, em verbos regulares e verbos irregulares. Churramel. Olha o que diz aqui, ó. Verbos regulares. Olha o nome dele, gente. Regular. Regular verbs. Verbo regular tem a ver com regra. Esse é um macetinho meu. Verbo regular tem a ver com regra. E a regra diz, coloque ed neles para jogar eles para o passado. É isso. Um verbo regular é aquele que para eu fazer a forma dele no passado, eu coloco ed. Portanto, work, que pode ser o verbo funcionar ou trabalhar, passado, worked. Watch, passado, watched. Não vem ao caso, a gente não vai poder falar da oralidade, tá? Mas o ed nunca tem som de ed, tá? Não é worked e não é watched, tá bom? Mas por enquanto a gente não precisa trabalhar a questão da oralidade, então não percamos tempo com isso. Só um macetinho para aqueles que já gostam de falar o inglês, tá? O ed nunca tem som de ed. Ele vai ter, tem três opções de sons, que ele tem três opções de sons, tem uma que mais se assemelha, tá? Mas nunca é o ed mesmo, tudo bem? Beleza, agora, feito isso, queridões, dá uma olhadinha aqui, ó. Dá uma olhadinha. Então, o verbo regular é aquele que acrescenta ed. Passado de work, worked. Vamos puxar um raciocínio bruto aqui agora? Um raciocínio bruto. Meu Deus, cara, olha aqui, ó. Verbo trabalhar no português. Tá aqui. Verbo trabalhar no inglês. Eu uso aquele to na frente para deixar esse infinitivo aqui, né? Como se fosse essa terminologia no português. Trabalhar. Beleza. Conjuguemos o verbo trabalhar no passado em português. O português não é à toa uma das línguas mais difíceis do mundo. Sabe qual é a razão pela qual o português está entre as 6 línguas mais difíceis do mundo? Apesar de a gente usar um alfabeto que quase todo mundo usa, né? Só usa alfabeto diferente as línguas orientais, que nem alfabetos são, né? Aqueles símbolos dos chineses, dos japoneses não são letras, aquilo são ideogramas, né? Cada um é um som, tá? Mas vamos dizer assim, apesar do português utilizar o alfabeto que quase todo mundo usa, que é chamado de alfabeto universal, o português está junto com aquelas línguas asiáticas, né, orientais, não diria nem asiáticas, as orientais, porque pega o árabe junto, né? Ela está entre as línguas mais difíceis do mundo, porque a gente conjuga verbo. Caramba, como é difícil isso. Conjugar verbo. É difícil, imagina um gringo tendo que fazer isso. Quer ver? Vamos conjugar aqui no passado de verbo trabalhar. Ontem eu, vamos pegar outra cor aqui para ficar lindão. Ontem eu trabalhei. Aí eu só vou mudando o final, tá? Pra gente não perder tempo. Tu trabalhaste. Ele trabalhou. Nós trabalhamos. Vós trabalhastes. Eles trabalharam. Ah, isso é passado. Aliás, tudo aqui, né, que a gente está falando hoje é passado. Tá bom? Gente, imagina um gringo tendo que decorar isso. Alguém usa isso? Alguém chega, o pai e a mãe em casa, o irmão, seja lá quem, e aí, trabalhaste muito hoje? Como assim? Ninguém usa. A gente decora porque tem que decorar, mas não usa, né? É isso. Tá, agora vamos ver como é que fica isso no inglês. Sabe como é que é? Trabalhei? É assim, ó. Worked. Tá, e trabalhaste? É worked. Tá, e trabalhou? É worked. Tá, e trabalhamos? É worked. E trabalhas? Worked. Você não vai parar de irritar assim a gente, tio Rê? Não vou parar de irritar. Olha que é tudo worked. É para ver se fixa na cabeça de uma vez. É tudo worked. O que eu acabei de te dizer nesse slide aqui, ó, me desculpa a empolgação, é que esse cara sozinho, só de pôr o ed aqui, ó, equivale a tudo que você imaginar no português do passado do verbo trabalhar. Só tem um no inglês. É muito fácil. Só tem um. Worked. Olha que tranquilo. Meu Deus. Entendeu agora por que o inglês é a língua mais falada do mundo? É muito fácil. É muito fácil. Então, o que eu estou te mostrando aqui, esse raciocínio vale para todos eles. Cada um dos verbos que eu te mostrar aqui como jogar no passado equivale a tudo que você imaginar do passado daquele verbo no português. Tudo. Trabalhei, trabalhaste, trabalhou, trabalhasse, é worked. Só tem um. A única coisa que nos incomoda é isso, essa divisãozinha de verbo regular e irregular. Então a gente acabou de ver os verbos regulares, que são esses que têm regra. E aí é uma parte chata, a gente tem que decorar quais são eles. Mas claro, de tanto a gente usar durante o nosso curso, você vai perceber que você se acostuma, você não tem que ficar decorando lista na sua casa. Bom, já os irregulares, gente, se os regulares acrescentam ed, os irregulares não acrescentam ed.
Tem gente que fala assim, os verbos irregulares são irregulares, eles têm um passado todo diferente. Não. Às vezes eles têm um passado todo igual. Olha aqui na sua telinha. Ó, passado de go, went. Passado de cut, é cut mesmo. Então vamos lá, devagar com a dor. Primeiro raciocínio. Tá, quer dizer que esse went, sozinho, equivale a tudo que eu imaginar do passado do verbo ir, que é o go? É. Eu fui, tu foste, ele foi. Nós fomos, vós fostes, eles foram. Tudo isso é went. O went sozinho é tudo que você imaginar do passado do verbo ir. Mesma coisa com o cara de baixo, com o cut. Só tem um problema. Esse cut, ele tem a mesma forma e a mesma pronúncia. Puxa vida, então veja que os verbos irregulares, eles não são sempre totalmente diferentes, às vezes eles são totalmente iguais. Por isso que a melhor definição para eles é que está escrita ali. Verbos irregulares são aqueles em que eu não acrescento ed para formar o passado. Tudo bem? Tio Rê, como é que eu vou saber a diferença desse cara aqui ou não? Se ele está no presente ou no passado, se ele é igual. Na verdade, pode depender do contexto ou do contexto, geralmente, tá? Outros elementos da frase vão te dar a ideia se está no passado ou não, ou da própria gramática. Dá uma olhadinha aqui, ó. Imagine a seguinte frase. The man cut the tree. Como é que você sabe se eu não te dei outro contexto, não tem nada para cá e nada para cá, e se eu não coloquei uma expressão de tempo aqui no final para se marcar se é presente ou passado, como é que você sabe se essa frase está dizendo que o homem corta a árvore ou ele cortou a árvore? Como saber? Que agora não tem contexto te ajudando. Sim, geralmente o contexto te ajuda, mas e se for uma situação como essa? Olha como regras simples podem significar entender corretamente ou não algo do texto, portanto mexendo na sua interpretação. Minha aula é importantíssima. Olha só. Lembra que a gente estudou um tal de simple present? Lembra? Nosso primeiro tempo verbal. E aí eu tinha aqueles pronomezinhos, né? Que são os pronomes que a gente também já estudou, que vem na frente de um verbo, né? E lá no simple present, somente no simple present, tinha uma regrinha chata que me incomodava aqui, ó, nesta faixa, que era a regrinha do S, do he, she, it. Se eu pegasse, por exemplo, o verbo trabalhar, ficaria I work, you work, he, she, it works. E eu dizia naquela época, primeira coisa é que esse S não é de plural, lembra disso? Segunda coisa é que essa regra só existe no simple present e só para o he, she, it. Olha o que eu disse como eu sabia que eu ia precisar. Só no he, she, it, só no simple present. Pegou? A gente já sabia disso. Então vem comigo, olha aqui. Concorda que o homem... Concorda que a expressão o homem é a mesma coisa que ele? O homem é ele. E ele em inglês é he. Se fosse presente com o he, o que eu ponho no verbo? Ó. Se essa frase estivesse no presente, ela teria que seguir esta regra aqui. Portanto, seria the man cuts the tree. Mas essa regra do S só existe no simple present. Como aqui não tem esse S, significa sem sombra de dúvidas que essa frase está no passado, portanto, o homem cortou a árvore. Entendeu? Porque se fosse presente, ia ter que respeitar essa regra. E aqui com he, ó, tem a regra do S. Teria um S aqui se fosse presente. Como não tem, eu sei, sem sombra de dúvidas e sem depender de nenhum contexto, que essa frase está no passado. Olha que loucura! Dependendo de regrinhas, detalhes gramaticais, para saber o tempo verbal da estrutura. Sensacional. Sensacional. Isso me dá assim, uma euforia, né? E aí, gente, olha que interessante. Isso aqui é muito importante. Complete a frase com o que vier na cabeça. De novo isso, de novo. Tem gente também que pega lá a prova e aí passa o olho e fala, já saquei, saquei. Toda vez que eu vejo um ED, isso é verbo no passado. Não, não. Complete a frase com o que vier à cabeça. Vamos lá? Todo verbo regular no passado tem ED. Todo verbo regular no passado tem ED. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Volta aqui, ó. Ó. Verbo regular no passado tem ED. Tá bom? Então vamos lá. Ó. Todo verbo regular no passado tem ED. Mas nem tudo que tem ED é verbo regular no passado. Ou seja, gente, há várias palavras no seu texto que tem ED e o ED serve para formar alguns verbos do passado, mas ele também é um elemento adjetivador.
Às vezes, uma palavra que termina com ed, ó, nem verbo é. Olha aqui, ó. Tired, cansado, é adjetivo. Tem ed e não é verbo. Organized, organizado, organizada, não é verbo. Shocked, chocado, chocada, tudo adjetivo. Crooked, torto, torta. Bored, entediado, entediada. Várias palavras que têm ed nem verbos são adjetivos, tá? E o ed, além de tudo, serve para eu criar adjetivos. Como assim, tio Rê? Olha que loucura que eu vou te falar. Imaginemos uma mesa, table. Bom, assim como eu sigo o padrão da garota bonita em inglês, me ajude, garota bonita. Beautiful girl. Opa, a garota bonita me ajuda a lembrar que aqui eu tô falando de garota e o que vem na frente define que tipo de garota é. Portanto, no inglês, o adjetivo vem antes. Legal. Agora aqui eu tô falando de mesa, eu quero dar uma característica para essa mesa, então já sei que seguindo o padrão da garota bonita, o adjetivo vem antes. Mas eu não quero dizer que é uma mesa grande, big table. Eu não quero dizer que essa mesa é boa, good table. Não. Eu quero dizer que essa mesa tem uma perna só. É possível uma mesa de uma perna só? Claro, né? Tipo aquelas mesas de bar, que daí só tem uma haste fixa no chão. Legal. Possível. Mesa de uma perna. Vou ter que adjetivar a palavra perna. Olha que loucura que eu vou te mostrar aqui, para ampliar a sua visão desse ed aqui, ó. Seguinte. Bom, uma em inglês é one e perna é leg. Sabe como é que eu transformo isso aqui num adjetivo para fazer mesa de uma perna, seguindo o padrão da garota bonita? Eu junto a palavra one com leg através de um hífen. E aí eu coloco ed na palavra leg, mas por ela terminar em consoante, vogal, consoante, eu dobro a última letra. E aí eu posso escrever a palavra mesa. Assim como lá em cima, vou pegar outra cor. Eu estava falando de garota, o que vem na frente define que tipo de garota é. Aqui eu estou falando de mesa, o que vem na frente define que tipo de mesa é. Tradução, mesa de uma perna. E isso tudo aqui na frente virou adjetivo. O ed foi usado para formar um adjetivo. Nossa, isso é demais. Então não sai achando que tudo que tem ed é verbo regular no passado. Vários eds nem verbos são, e sempre que isso acontecer eu mostro para você. Mas quando eu estiver fazendo uma interpretação de texto, vai somando essas coisas, tá? Eu vou mostrar isso para você na medida do possível ainda hoje. Vamos ver? Para a gente encerrar nossa aula e dar tempo da gente ver um pouquinho disso, olha só que legal. Aqui a gente tem um pouquinho da estrutura. Olha lá. Como é que eu faço agora frases com outros verbos? Quer saber? Vamos pegar o que a gente já sabe? I like. Negativa, lá do presente. I don't like. Lembra disso? Isso é presente, ó. Pergunta. Do you like? Me parece bastante lógico, então, gente, que para fazer o passado, eu vou utilizar os conhecimentos que eu já tenho. Primeiro passo na afirmativa, para eu fazer uma frase no passado, eu tenho que saber se o verbo like é regular ou irregular. Para nossa sorte, ele é regular, portanto, no passado vai ed. Pronto, tá aqui o eu gostei. Agora veja, o don't surgiu da junção de do mais not. Lembra disso? O do era o nosso auxiliar do presente. Ele é o grande cara do presente, o do. Ora, então me parece bastante lógico que para eu fazer estruturas no passado, se eu precisar de um auxiliar, eu pego o passado de do. Verdade. O passado de do é did. Então, se eu somei o do com o not para dar origem ao don't, se eu somar o did com o not, nasce quem? Isso mesmo. O didn't. Então, para dizer que eu não gostei no passado, eu uso o didn't. E como o didn't já está no passado, eu não preciso colocar o like de novo no passado. Ele perde o passado dele aqui, ó. Por quê? Porque já tem o auxiliar dizendo, estou no passado. Eu mando na frase, ninguém mais precisa estar. Assim como o do passou para frente para fazer pergunta, aqui no passado quem passa? O did passa para frente. Você gostou? Did you like? E mais uma vez o quê? Além de eu passar ele para frente para dizer que é uma pergunta, ele está dizendo para mim assim, estou no passado. Sou uma pergunta no passado e ó, ninguém mais precisa estar no passado. É isso. É muito simples. A gente aproveita o que a gente já sabe. Portanto, aqui, ó, é isso que eu estou te mostrando. Dá uma olhada. I worked a lot yesterday. Eu trabalhei muito ontem. Negativa, usei o didn't. E quando eu usei o didn't, olha o que aconteceu com o verbo principal, ó. Ele voltou para a forma normal, porque o auxiliar já está no passado. I didn't work a lot yesterday. Eu não trabalhei muito ontem.
Pergunta, no passado, é ele que passa para frente, o did, normal. É tirado daqui, ó, do passado de do mesmo, é daqui. Então olha lá, ó. Did you work a lot yesterday? O did já está no passado, o verbo também volta para o normal. E aqui ele está perguntando, você trabalhou muito ontem? Tá, tio Rei, se for um verbo irregular, porque esse aqui é um verbo regular, que tem ed. É a mesma coisa, olha lá. She went out last night. Ó, ela saiu. Went é o passado de go. Ela saiu noite passada. Quero fazer negativa. Ao usar o didn't, que já está no passado, o verbo é obrigado a voltar para a forma normal. Normal. She didn't go out last night. Ela não saiu noite passada. Pergunta, ela saiu noite passada? Did she go out last night? Bem tranquilo assim, e aí a gente vai estourar um pouquinho o nosso tempo aqui, ó. Mas vamos dar uma olhada como que acontece isso no texto, como que eu encaixo o passado ali, ó. Trouxe um texto para você depois desinchar ele sozinho. Nosso objetivo aqui é contextualizar, é mostrar isso no texto, tá? Mas é um texto que fala de um cara que ele queria ajudar as irmãs que não eram casadas na Índia a casar e elas precisavam do dinheiro para pagar o dote. Lá a mulher paga o dote, né, para o marido, certo? Já que ele vai assumir todas as despesas dela. E ele acabou se matando para vender os órgãos para elas se casarem. E o tiro saiu pela culatra. Dá uma olhadinha aqui, ó, como é que funciona. In India, unwed women are a social stigma and a financial burden to families. But without cash or consumer goods to offer a groom, they have little chance of marrying. Last week, a young man took his own life in an attempt to provide dowries for his two unmarried sisters. Unemployed and without job prospects, Sunil Kumar, 19, hit upon the idea of selling his organs. Although the trade in human organs is illegal, many impoverished Indians sell their kidneys. Assuming that additional organs could be harvested from his body if he were dead, Kumar hanged himself from a ceiling fan. Gente, eu vou traduzir essa página aqui, ó, depois a outra fica por tua conta aqui, tá bom? Ó, na Índia, mulheres não casadas são um estigma social e um fardo financeiro para as famílias. Mas sem dinheiro ou bens de consumo para oferecer a um noivo, isso aqui é bens, produtos, elas têm poucas chances de casar. Olha o ing aqui, ó, que não tem nada acontecendo. De casar, verbo após preposição. Tá vendo? Semana passada, pronto, passado simples, ó. Um jovem homem tirou, isso é verbo no passado, sua própria vida numa tentativa de fornecer dotes para suas duas irmãs não casadas. Ou an, prefixo de negação, não casadas, não casadas. De novo, esse prefixo aqui, ó, desempregado e sem perspectivas de trabalho. Esse maluquinho de 19 anos teve a ideia de vender, ó, ing, mas não tem nada acontecendo. É por causa da preposição aqui, ó. Ideia de vender seus órgãos. Embora o comércio de órgãos humanos seja ilegal, muitos indianos pobres vendem seus, ó, o pronome, seus rins. Presumindo que órgãos adicionais pudessem ser colhidos do seu corpo, se ele estivesse, olha aqui o verbo to be no passado, morto, ele se enforcou, verbo regular no passado. Enforcou a si mesmo, olha aqui pronome reflexivo, de um ventilador de teto. E aí o finalzinho aqui, bom, acho que dá pra gente fazer a tradução direta, tá? Seu esquema saiu pela culatra. Porque todos os casos de suicídios devem ser feitos autópsia, nenhum dos seus órgãos pôde ser transplantado. Sua família, atacada pela tristeza, ou seja, muito triste, diz que em nenhuma situação eles jamais venderiam os órgãos dele, tá? Mesmo que em nenhuma situação, jamais concordariam com isso. Então, realmente, aí tudo deu errado para ele e para as irmãs dele. Então, um textozinho para você olhar de novo, destrinchar, tentar fazer uma tradução sua, tá certo? Sem querer fazer tradução ao pé da letra. Tempo já me enforcou, um grande abraço para vocês, eu acabo me empolgando na aula. Um beijo e até o nosso próximo encontro para mais Passado na Veia. Tchau, tchau!